a atual igreja bíblica. Exatamente, atual. A igreja, ela não morreu, ela não desapareceu. A igreja original existe e pode existir em qualquer lugar onde simplesmente pessoas decidam se reunir e colocar em prática as simples lições da Bíblia sobre a sua igreja, as quais estudamos nas lições anteriores que compõem esse curso, onde o objetivo é exatamente este: fazer com que você tenha as lições de maneira sistemática, organizada, e ver o que é que a Bíblia ensina sobre os vários aspectos da igreja, desde a sua formação, a sua organização, o seu louvor, o seu trabalho, e tudo mais. Sabemos que tudo que a igreja faça ou deixe de fazer tem que ser sob a orientação da palavra de Deus e diretamente no Novo Testamento. Nós não temos o livre-arbítrio para fazer na igreja o que quisermos e como quisermos. A adoração ela tem que estar regulamentada no Novo Testamento, a organização tem que estar de acordo com o modelo do Novo Testamento, o sistema de liderança da igreja é o que está descrito e ensinado no Novo Testamento. Então vamos estudar agora sobre essa lição 13ª, que é a atual igreja bíblica. Eu vou estar lendo aqui com você, isso aqui é uma leitura comentada, onde a gente vai lendo, vamos comentando, e envie suas dúvidas. E após o exercício, o curso estará concluído, você receberá, após concluir todas as lições, o certificado. Então, aqui temos a introdução. Bem, a Igreja do Senhor, como sabemos, ela foi estabelecida em Jerusalém, não foi em São Paulo, não foi em Nova York, não foi nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, foi na Judéia, naquela época, na Palestina, quase 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém, e temos essa descrição no livro de Atos, capítulo 2. Porém, as Escrituras mostram que ela existe hoje em dia como existiu naquela época e existirá para sempre. Mateus, capítulo 16, versículo 8, aliás, aqui é versículo 18, foi o que Jesus falou. Jesus disse que nem as portas da morte iriam prevalecer contra a igreja. Entretanto, alguém pode perguntar: mas será possível que a igreja original da Bíblia, dos apóstolos, ainda exista, inalterada? Claro que é possível, se ela estiver seguindo fielmente o esquema que se encontra nas páginas do Novo Testamento. Então, isso é muito importante. Não é só dizer nós somos a igreja, tem que ser conforme o modelo do Novo Testamento. E isso é muito claro, isso é simples. Não é algo complicado, não precisa de um tratado teológico. É simplesmente abrir as páginas, ver como está, entender, obedecer e praticar. Outra pergunta: será que aquela igreja tão antiga é essencial hoje em dia? Bem, os tempos mudam, Os tempos mudam, Se precisamos de uma igreja nos dias atuais, ela deve estar atualizada na onda social e política, Não vai ser tradicional, fora de moda, como alguns dizem, E além do mais, para comprovar que a igreja original de Jesus ainda existe, não seria necessário pesquisar na história, desde o nascimento até agora, e ver realmente todo o caminho e se é realmente essa igreja? Mesmo se houvesse lacunas históricas, durante as quais a gente sabe que nada revela sobre a igreja bíblica, isso não faz com que seja impossível constatar a atual existência da igreja? Bem, são perguntas, O que eu citei aqui até agora são perguntas. Talvez fossem as suas perguntas, mas muitas pessoas têm essas perguntas, têm essas dúvidas. É possível a igreja existir hoje, a mesma igreja? Como? Não temos mais os apóstolos, Ela não estaria desatualizada, Teria que ter toda uma linha traçada desde o início até agora para comprovar isso? Bem, o ponto aqui é: o que a palavra de Deus diz a respeito dessas perguntas? Bem, em primeiro lugar, nós temos o testemunho de Jesus, o fundador da igreja, o cabeça da igreja, o chefe da igreja, Jesus, o qual prometeu
que a sua igreja gloriosa nunca seria destruída, mas permaneceria para sempre. Você pode ler, por exemplo, vamos lembrar aqui algumas passagens, Daniel, capítulo 2, versículo 44, que foi que falou sobre o reino de Deus quando fosse seria estabelecido na época do Império Romano, que iria consumir todos aqueles reinos, mas ele iria subsistir para sempre. Para sempre. Temos Lucas, capítulo 1, versículo 33. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver aqui, Lucas, capítulo 1, versículo 33, vai dizer assim: Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Falando sobre o reinado de Cristo. Mateus 16, 18, nós citamos, não foi agora há pouco, Jesus disse que nem as portas da morte vão prevalecer contra a igreja. E temos também o livro de Hebreus, vamos ver aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 28, que vai dizer assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Veja aí o que está dizendo sobre o reino de Deus. Inabalável. Quando ele diz recebendo, é porque eles receberam. Não caia nessa história de que o reino ainda vai ser estabelecido. Veja o que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo aqui, nós receberemos um reino. Não. Recebendo. Entramos em Cristo, entramos no seu reino. Então, recebendo nós o reino inabalável, aí o que é que ele diz em seguida? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então, recebendo o reino, então aí devemos, então, de modo agradável, reter essa graça. Muito bem. Isso significa, então, que a Igreja de Deus tem existido em algum lugar do mundo, desde o seu início até os dias atuais, e existirá até a eternidade. Vamos ver agora sobre a semente original do reino. Bem, outra razão da continuidade da igreja até agora é que ainda temos ao nosso alcance a semente original do reino. Então, se nós temos a semente original do reino, se plantar, podemos ter o reino em qualquer parte. E que semente é essa? Você tem aí Lucas, capítulo 8, versículo 11. Então, vamos aqui, Lucas, capítulo 8, versículo 11, que vai dizer: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Ainda temos a palavra de Deus? Temos. A palavra de Deus é a semente original do reino. Plante a palavra de Deus e você vai ter o reino de Deus. Agora, preste atenção. Essa semente tem que estar pura. Ela não pode estar misturada com nada. Uma doutrina, coisa assim, entendeu? De doutrina humana, de denominação, nada. É a pura semente da Bíblia somente, plantada. Nós vamos ter o reino de Deus. Então, essa semente ela está conservada aonde? Nas páginas do Novo Testamento. Se ela produziu apenas cristãos nos dias dos apóstolos, produzirá apenas cristãos nos dias atuais. É simples. Na época dos apóstolos, a palavra foi plantada, nasceu o quê? Cristãos. Se essa mesma palavra for plantada hoje, vai nascer o quê? Cristãos, a mesma igreja. Aqueles que se tornaram cristãos nos tempos apostólicos eram membros da igreja de Jesus. E igualmente, os verdadeiros cristãos de hoje são membros daquela mesma igreja. Portanto, chegamos então à conclusão que é possível que a igreja do Senhor exista onde quer que ele se encontre. Um exemplar do Novo Testamento é possível que a igreja do Senhor exista hoje onde quer que se encontre um exemplar do Novo Testamento. Se alguém o reconhecer como autoridade e guia para a sua vida, então aí terá a semente original do reino. Eu tenho, você também tem. Deus sempre se preocupou em preparar um esquema divino para a nossa salvação. Vamos lembrar um modelo bem claro disso. A gente tem isso no Antigo Testamento. Por exemplo, foi dado a Moisés um projeto específico para a construção do tabernáculo, da arca e de tudo relativo ao louvor e sacrifício a Deus. Então Moisés recebeu a planta, o modelo, a descrição, o que Deus queria, como seria o tabernáculo, como seria a arca, o tamanho, o comprimento, os materiais, tudo Deus deu a Moisés.
Temos aqui o texto de Hebreus 8:5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. O santuário, a arca, tudo aquilo era sombra, era uma figura das coisas celestes. Assim, como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê, que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Entenda esse texto. Aqui Deus diz para Moisés que ele faça tudo conforme o modelo. Não, Moisés não tinha a liberdade de fazer como ele quisesse. Deus deu um modelo de como seria construído o tabernáculo. E vamos ver aqui mais sobre esse assunto. O tabernáculo de Deus. O que era o tabernáculo? Era aquela tenda onde ficavam os elementos sagrados da adoração a Deus. Nós temos aqui um modelo da tenda, né? Naquele acampamento dos israelitas no deserto. Temos o altar de holocaustos, né? Que ficava logo à frente. E a tenda onde os sacerdotes entravam, faziam o sacrifício, né? E a presença de Deus estava sobre fogo, uma coluna de fogo, né? Sobre essa tenda. Esse era o tabernáculo de Deus no Antigo Testamento, o qual Moisés recebeu de Deus o modelo, a descrição de como ele seria construído, que tamanho seria construído e que material seria usado para essa construção. Aprendemos então que tudo isso foi usado como um símbolo, antecipando a sua revelação divina do reino de Cristo. Por exemplo, a bacia para lavar animais antes de sacrificá-los a Deus. Prefigurava o batismo do Novo Testamento. Então, de frente à tenda da congregação, havia uma bacia grande com água, onde os sacerdotes faziam o ritual da purificação e também dos animais seriam sacrificados. Nós temos uma descrição sobre isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando ele está usando essa linguagem, o povo de Deus que conhecia o judaísmo, os judeus que se tornaram cristãos, entendiam bem o que ele estava falando. Lavados, santificados, representava exatamente aquele ritual que os sacerdotes faziam de lavagem e purificação. Temos também o livro de Hebreus capítulo 10, né? Vamos para Hebreus capítulo 10, versículo 22. Diz assim: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então é uma linguagem que tem a ver com isso que era feito no Antigo Testamento, só que agora na Nova Aliança não é mais a bacia com água, né? Agora sabemos que é o batismo, né? O batismo é que é o lavar purificador, não pela água, de forma nenhuma, mas pela nossa fé em obediência a Deus. E o altar? Vamos falar sobre o altar? E o próprio altar representava o sacrifício de Jesus, de uma vez para sempre por nossos pecados, e também o sacrifício das nossas vidas a Jesus Cristo. Então havia o altar onde os sacerdotes faziam os sacrifícios, né? Os holocaustos. Nós temos, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 23 até o 28, deixa eu ver aqui, versículo 23, vai dizer assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Exatamente. Jesus, quando morreu e ressuscitou, subiu aos céus, ele entrou no verdadeiro santuário de Deus e fez a completa expiação pelos nossos pecados, né? Então aqui temos um modelo, né, do sacerdote aqui diante do altar de sacrifício.
O lugar santo. O que era o lugar santo no santuário? Era aquela parte da entrada da tenda, onde os sacerdotes entravam, né? E dentro havia um castiçal de luzes, né, de velas, havia o altar de incenso e havia então a mesa com os pães da preposição. Então, o lugar santo prefigurava a igreja, ou a casa de Deus, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, fala da casa de Deus, das quais nós somos pedras vivas. E dentro dele havia a mesa para o pão santificado. E isso é citado em Hebreus capítulo 9, versículo 2. Vamos ver aqui Hebreus, eu já estou aqui aberto, Hebreus capítulo 9, versículo 2, diz assim, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Então, é exatamente aqui em Hebreus a descrição desse local da tenda da congregação, que era o santo lugar onde os sacerdotes tinham acesso, né? O que representava esses pães? Jesus, o pão da vida. Lembra João capítulo 6, versículo 35, Jesus se apresenta, eu sou o pão da vida, quem dele comer nunca terá fome. Então, o altar de incenso, nós temos também um altar de incenso, né? O altar de incenso é exatamente esse altar aqui, olha, né? Esse aqui é o altar de incenso. Simbolizava então o quê? A gente tem essa citação em Apocalipse, né? As orações dos cristãos. Então, aquele incenso que subia representava as orações dos cristãos que sobem até o altar de Deus. Temos essa descrição em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 a 4. Deixa eu ver aqui também. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 a 4 diz: Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. Com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, é uma simbologia aqui em Apocalipse, mostrando o sentido desse incenso que representava as orações dos santos. As lâmpadas, Jesus e seus seguidores. Lembra que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, né? Então, nota que tudo tem um sentido. O santuário, o tabernáculo que foi construído no Antigo Testamento por Moisés, não foi tudo por acaso. Tudo tinha um sentido que apontava para a nova aliança, apontava para o reino de Deus, para a igreja, figura das coisas celestiais. O altar de incenso simbolizava as orações dos cristãos, como vimos em Apocalipse 8, a lâmpada, Jesus e seus seguidores, a luz do mundo. Então temos aqui uma descrição, né? Veja aqui, a mesa dos pães, o candelabro, né, com as luzes, e o altar de incenso, que ficavam exatamente nessa parte da entrada da tenda da congregação, né, do tabernáculo, né? Agora tinha a parte interna, que era chamada, era um véu, né, uma cortina, que foi essa cortina que se rasgou quando Cristo morreu na cruz, que ali tinha acesso somente ao sumo sacerdote, e era naquela parte interna do santuário que ficava então a Arca da Aliança, né? Temos aqui uma descrição da Arca da Aliança. O Santo dos Santos simbolizava os céus. Enquanto o Santíssimo Lugar simbolizava a igreja, o Santo dos Santos simbolizava os céus, o trono de Deus, né? Vamos ver aqui Hebreus capítulo 10. Temos aqui Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele estava agora usando como figura aquele santuário antigo, mas agora dando sentido com Cristo, que agora pelo sangue de Cristo nós temos acesso ao santuário. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. O véu que separava, Cristo morreu na cruz, então agora pela carne, pelo corpo de Cristo temos acesso. E temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, o sumo sacerdote. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, né? Simbolizando também o batismo. Então temos aqui a explicação em Hebreus do sentido dessa área sagrada do templo, que era o Santíssimo Lugar, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso. Jesus é nosso sumo sacerdote. Quando Cristo morre na cruz, esse véu que separava esse Santíssimo Lugar foi rasgado, sim, sem esforço de mãos humanas, foi rasgado. Deus estava mostrando que agora em Cristo não é mais por esse templo de Jerusalém,
Agora, no reino de Deus, nós temos acesso na presença de Deus. Então, por favor, não se enganem achando que ainda Cristo vai voltar, que ainda vai construir um templo em Jerusalém, que ainda vai ter alguma coisa em Jerusalém. Tudo foi cumprido em Cristo. O reino de Deus agora é um reino espiritual, está em toda a terra. E nós devemos fazer parte desse reino. E, finalmente, o supremo sumo sacerdote daquela época simbolizava quem? Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote. Como lemos agora há pouco em Hebreus 7, 20 e 28, né? E capítulo 10, 19 e 22. Mas Hebreus capítulo 7 vai falar bem sobre o sumo sacerdote. Versículo 20, 28. Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 20. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Então, Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote, sendo nós cristãos e os seus sacerdotes auxiliares. Então, se Jesus é o sumo sacerdote, quem são os sacerdotes? Todos os cristãos. A igreja é o templo sagrado de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Hebreus capítulo 1, versículo 6, que diz que nos fez reino e sacerdotes. Veja aqui uma imagem do sumo sacerdote, né? Aqui ele está no Santíssimo Lugar, diante da Arca da Aliança. Então, vamos ter aqui uma explicação da linguagem figurada, né? Então, no Novo Testamento, encontramos essas figuras simbólicas do próprio Jesus e na sua igreja. Como foi ordenado a Noé e Moisés que seguisse o modelo a eles entregue, assim nos é ordenado seguir o esquema divino para a igreja sem mudança alguma. Você está entendendo bem esse ponto? Da mesma maneira que foi ordenado a Moisés que seguisse tudo conforme o modelo que Deus tinha dado, também para nós agora, na nova aliança, no reino de Deus, no templo espiritual de Deus, nós também temos que seguir o esquema divino sem mudança nenhuma. E onde é que está esse esquema? No Novo Testamento agora. Nós estamos na nova aliança, né? Então, Noé e Moisés seguiram os mandamentos de Deus agradando. Quando seguimos de todo o coração o projeto que Deus nos concedeu para a igreja, ele permanecerá contente com os resultados, pois a igreja existirá exatamente como ele quis, sem modificações. Exemplo aqui, Apocalipse 22, quando o apóstolo diz, inspirado, que ninguém aumente nem diminua a revelação que está escrita. Então, estamos dizendo que se a igreja é um modelo do tabernáculo antigo, e se aquele tabernáculo foi construído com as orientações de Deus, você não pode pensar que a igreja, Deus disse assim: bom, agora a igreja é de vocês, façam como vocês quiserem. De forma nenhuma. Então, o que é que a gente tem visto, infelizmente, é denominações, muitas igrejas, que fazem como eles querem. Eles criam as próprias doutrinas, eles colocam coisas no louvor que não se encontram no Novo Testamento, eles modificam a forma de louvor, eles modificam a forma de organização, eles criam um sistema de presidências, sistema de liderança sobre todas as igrejas. Muitas mudanças que você não encontra no Novo Testamento. Por isso que estamos encerrando esse curso mostrando aqui. Reproduza a igreja como está no Novo Testamento. Siga o modelo, siga o padrão. Deus não nos deixou a igreja para a gente fazer como a gente quisesse. Existe um modelo no Novo Testamento. E o que nós vimos aqui em todas as lições foi exatamente esse modelo. Todas as normas para a identificação da igreja são apresentadas claramente no Novo Testamento. Veja bem a palavra, claramente, claro. É claro como a água cristalina. É claro, você abre o Novo Testamento, você entende como deve ser a igreja. Você estudou a lição e você viu como deve ser a igreja. Você pode reproduzir a igreja em qualquer lugar. Nele, o Senhor nos informa o que é a igreja. Quem a edificou? Onde e quando começou? Quais os títulos que ela deveria utilizar? Como se tornar um dos seus membros? Qual é o seu louvor? Qual o trabalho da igreja? Como é a organização da igreja? Foi isso que estudamos. O Novo Testamento, então, nos mostra quem é o seu cabeça e Salvador, que é Jesus, e o quanto a sua igreja lhe custou, sua própria vida, o seu sangue. Deus não deixou dúvidas sobre o que exatamente é a sua igreja.
E qual é a sua função? Pois seu plano para a igreja é revelado claramente no Novo Testamento. Temos aqui um modelo, né, do Novo Testamento. Portanto, tudo o que precisamos fazer é estudar a Bíblia, como estamos fazendo, para nas suas páginas reconhecer a verdadeira igreja. Uma coisa importante é que nesse estudo que você está fazendo, estamos fazendo, é preciso saber o seguinte: onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Eu estou na igreja do Novo Testamento ou eu faço parte de uma igreja que pessoas elaboraram e que está muito diferente do que estamos estudando? Então, se eu percebo, se eu entendo que está tudo diferente, mas eu quero fazer parte da igreja do Novo Testamento, no modelo bíblico, então eu preciso tomar essa decisão. Como foi a minha conversão? A minha conversão foi como a gente aprendeu no Novo Testamento. Lembra a lição 7? Como é que se entra, como é que se faz parte da igreja? Foi seguindo aqueles passos? Se foi, muito bem. Mas se não, tem que tomar coragem para dizer: opa, eu recebi a orientação errada. Eu agora quero fazer o certo. Então, quando aprendemos a verdade sobre a igreja, seguindo espiritualmente e com honestidade, tornar-nos membros participantes. A semente gera a sua espécie. Nós vimos sobre isso. Então, a palavra de Deus, divina semente, gera e deve gerar sempre apenas cristãos. Nesse estudo que nós estamos fazendo, analisando a Bíblia, nós vemos claramente que a igreja ela não é uma denominação. Tem pessoas que às vezes querem forçar de que a igreja tem que ser uma denominação. Bom, a gente pode abrir uma denominação, a gente pode abrir uma igreja, mas a Bíblia não nos dá esse direito. A igreja já existe. É feita uma patente de uma empresa, entendeu? Você não pode abrir. Já tem. Lojas americanas. Uma empresa que você conhece, o Carrefour, né? O Hiper Bom Preço, que agora mudou, né? Essas empresas assim, o Habib's. Você pode abrir essa empresa? Você pode abrir uma loja com esse nome? Não pode. Já existe a patente. Você pode pegar a franquia. Então, a igreja já é patenteada. Cristo é o seu fundador. Ela já existe. Eu não posso abrir. Nós podemos reproduzir a igreja. É possível fazer isso. Nós podemos chamar pessoas e aceitar e colocar em prática o que o Novo Testamento determina sobre a igreja. Aí nós estamos apenas tendo uma unidade, uma congregação da Igreja Universal do Senhor Jesus. Isso sim é possível. Então aí nós não estamos inventando uma igreja, nós não estamos criando uma igreja, nós estamos reproduzindo e restaurando a igreja original do Novo Testamento. A Igreja de Jesus no mundo atual. Bem, a Igreja de Jesus Cristo se encontra em quase todas as partes do mundo. Ela é tão grande, está tão espalhada que a gente não consegue dizer em todos os lugares que tem. Tem lugares que a gente talvez nem saiba, mas que tem. Ela pode existir em qualquer lugar, inclusive aí onde você está. Independentemente de sistemas governamentais, isolamento geográfico, nacionalidades, raças que nele habitam, a igreja original bíblica existirá sempre onde os homens cumprirem o que a Bíblia exige. Simples assim. E morrerá onde se deixe cumprir a vontade de Deus. Então, em qualquer lugar que decidam, vamos reproduzir simplesmente a igreja do Senhor Jesus. Parabéns, você vai ter a igreja do Senhor, que ele voltará e irá levá-la. A igreja puramente cristã, sem rótulos ou placas, está crescendo e se espalhando no mundo. Ela não é uma denominação ou uma união de denominações, nada disso. Ela não é protestante, nem católica, não é nem nada de nenhuma seita, é simplesmente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um exemplo aqui, eu coloquei essa foto como exemplo. Aqui é um local onde a igreja se reúne. Então, note que isso aqui não é uma placa da denominação da igreja. Isso é apenas uma descrição para que as pessoas identifiquem. Mas veja o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que isso é a igreja? Não. Aqui está dizendo a igreja reúne-se aqui. É apenas um indicativo de que nesse local se reúne a igreja. E note que ele não está dizendo aqui a igreja apostólica, a igreja episcopal, a igreja nada. Porque a igreja ela não tem nome patenteado pelos homens, ela é de Jesus, ela é simplesmente a sua igreja. Além do mais, ela não tem cabeça ou matriz aqui no mundo. A igreja não tem uma matriz.
Onde é a matriz da igreja? É onde está o presidente, o chefe, o cabeça. Quem é o cabeça? Jesus. Onde Jesus está? Nos céus, à direita de Deus. Então lá é a matriz. Aqui todas as congregações são independentes e irmãos. Ela não exalta nenhum homem como líder da igreja. Não tem um homem, um líder. Não, o líder é Jesus. Cada congregação tem os seus líderes, mas não tem um líder máximo de reverência. Nós não temos nenhum nome assim, fulano de tal, não. Né? Ela não tem uma super organização inventada pela sabedoria dos homens. Cada congregação é independente, com a sua organização de presbíteros, ou bispos, diáconos, evangelistas, professores da Bíblia e outros membros. Não existe nessa igreja a distinção entre clérigo e leigo, né? Não tem essa distinção. Todos os membros são iguais, inclusive pastores, bispos, diáconos, todos iguais. Também não tem aquele negócio de o clero ficar na parte da frente, né? O pastorado ali, né? Os líderes, e os membros sentados. Não, todo mundo senta nos mesmos lugares, todos são iguais. Lá à frente vai apenas quem vai ministrar a palavra, quem vai, né, fazer alguma coisa, tirar um hino, né? Todos os membros são iguais. Todos são santos e sacerdotes ao Senhor, como lemos em Filipenses capítulo 1, Pedro capítulo 2, versículo 9, Apocalipse 1:6, todos nós somos sacerdotes de Jesus. A igreja de Jesus Cristo tem tido seus inimigos desde sempre, pois os líderes de outras religiões, eles não gostam de uma igreja que é diferente do seu exemplo, não está lá misturado com eles não gostam, eles estranham, diz o que é? Isso é uma seita. Não, simplesmente nós não vamos compactuar com divisão. A Bíblia não apoia? Se a Bíblia não apoia, como é que nós que queremos ser cristãos vamos apoiar? Não apoiamos divisão nenhuma, não confraternizamos com divisão nenhuma. Nós queremos que se derrubem as placas e que sejamos apenas cristãos. Aí sim nós vamos confraternizar. Nós nos confraternizamos, nós nos unimos com a verdade, com o que é certo, não com o que é errado. Não estamos dizendo com isso que os queridos membros denominacionais vão para o inferno ou estão perdidos, não é nada disso. Né? Entenda bem o ponto aqui que eu estou colocando, nós estamos dizendo isso. E estamos dizendo que esse sistema de divisão denominacional com suas placas é errado. A Bíblia não apoia, estamos dizendo isso. Agora, quando o Senhor vier, Ele trará à luz todas as coisas. Não julgamos ninguém. Simplesmente chamamos a todos para vamos manter a simplicidade como Jesus deixou. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai querer encontrar as coisas como ele deixou. Você não acha? Com certeza, não é? Então, muitos por conta disso não entendem e menosprezam a igreja, apresentando erroneamente a doutrina bíblica e criticando aqueles que tentam seguir apenas a palavra de Deus. Mas essas coisas são em vão. Sabe, a igreja sempre será vitoriosa. A igreja bíblica tem sido vitoriosa em todos os séculos, depois da sua criação, conforme a promessa do seu Criador, Cristo fez em Mateus 16:18. Cristo é o fundador apenas de uma igreja. Jesus não é fundador de todas essas igrejas. Jesus fundou apenas uma igreja, e essa é a igreja que todos nós temos que fazer parte. Não é a minha igreja, não é a sua igreja, é a igreja de Cristo, a igreja de Jesus. E ele prometeu voltar algum dia para chamá-la ao lar celestial. Né? Efésios capítulo 5, 22, versículo 33, né? Fala da igreja, compara com o casamento. Cristo é a cabeça da igreja, um dia ele voltará. João 14, 1-6, Jesus diz que foi preparar lugar. E Apocalipse 19, versículo 7 também trata desse assunto. Jesus é o rei eterno do seu reino e virá para entregá-lo a Deus. Então veja bem, o reino já existe. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, o que é que diz? Quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o reino? Não, o reino já foi estabelecido. Ele vai pegar o reino e entregar a Deus. Ele tem apenas uma noiva, que é a sua igreja. Apocalipse 21:9 fala da Nova Jerusalém como a noiva do Senhor, representando a sua igreja. E chegará novamente para tomar posse dela. Jesus vai voltar para tomar posse da sua igreja. Vamos deixar a igreja como ele deixou. Tire da igreja tudo aquilo que não faz parte dela. E as outras igrejas? Bem, aquelas que modificaram através dos anos a sua doutrina santa, se não se arrependerem, serão rejeitadas. Conforme vemos Mateus capítulo 15, versículo 13, Jesus chega a dizer: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então, igrejas que não se arrependerem e não adequarem seus ensinos, sua doutrina, como está no Novo Testamento, com toda certeza Jesus vai rejeitar, porque Jesus quer obediência. Toda igreja ou pessoa que não segue o seu divino plano será lançada fora. O que aconteceria com Moisés? Se Moisés recebesse aquele modelo do tabernáculo e fizesse diferente?
que você acha que aconteceria? Bem, e você? E você, que está concluindo agora esse curso, será que você está participando da Igreja Verdadeira de Jesus? Essa é uma pergunta que você deve responder. Quando ele vier para chamar a sua amada igreja, será você um dos seus membros fiéis? Ou vai tentar desculpar dizendo: mas mestre, eu fiz parte de uma igreja muito grande e antiga, eu servi o Senhor naquela igreja até a morte, e que Jesus diria? Você fez parte de um corpo com doutrina, nome, organização, louvor e práticas alheias ao meu plano, diferentes do meu plano no Novo Testamento. Como é que você pode ser meu filho, sendo filho de uma mulher que não é minha verdadeira esposa espiritual? Vá embora, eu não o conheço. Nós não queremos ouvir isso de Jesus. Então esse é o momento de fazer as coisas certas. Ter coragem, fazer as mudanças que precisam ser feitas, restaurar a verdadeira igreja do Senhor, como está no Novo Testamento. Pequenas coisas que parecem bobagem, podem não ser bobagem. Essa questão de nome, isso é uma bobagem, isso não quer dizer nada. Olha, não se pode colocar o nome naquilo que não é seu. A igreja é de Jesus. O nosso apelo então é esse, estudante e amigo. Vamos voltar à Bíblia e a salvação somente nela é encontrada. Vamos voltar à igreja segundo o modelo bíblico. Nós usamos aqui essa foto que foi de um movimento, né, que está espalhado pelo Brasil de chamar de volta a prática do Evangelho simples. E eles fizeram aqui esse protesto e eles dizem: voltemos ao Evangelho puro e simples. É isso que nós estamos querendo. Vamos voltar ao Evangelho puro e simples. O show tem que parar, essa festa, tudo tem que acabar, quer ser um gospel, né? Gente, vamos voltar para a Bíblia, né? É esse o nosso apelo, é esse o nosso chamado. Voltemos à autoridade da Bíblia, permitindo que ela seja o nosso único guia. Conheçamos a Bíblia, deixa ela falar nos seus corações, façamos exatamente aquilo que Cristo e os apóstolos ordenaram. Assim seremos salvos e incorporados à igreja do Senhor, o único corpo espiritual apresentado nas páginas do Novo Testamento. Se você não é um membro da igreja bíblica, edificada pelo próprio Jesus, tenha coragem e determinação. Torne-se simplesmente um cristão. Demonstre a sua fé em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Seja sepultado em água para a remissão dos seus pecados, se você não foi batizado ou se você recebeu um batismo de maneira ou propósitos diferentes do que é ensinado no Novo Testamento. Então você precisa se batizar da maneira correta, né? O próprio Jesus prometeu incluí-lo na sua igreja, se você tornasse uma nova criatura em Cristo ou um cristão. Atos 2, 47, dia a dia acrescentava o Senhor que iam sendo salvos. Atos 11, 26, em Antioquia, pela primeira vez foram chamados cristãos. Você deseja realmente ser um cristão fiel? Então obedeça à voz de Jesus e faça parte da sua igreja, procurando outros cristãos para congregar-se com eles, servindo ao Mestre em conjunto. Nós estamos prontos para dar todo o apoio, toda a ajuda, para que isso possa acontecer onde você está, em qualquer lugar. E o que acontece se essa igreja que você descobriu na Bíblia não existir em sua cidade? Bem, há sempre uma maneira. Se você desejar a existência da igreja original na localidade onde você mora, há uma maneira de realizar esse nobre desejo. Depois de estudar profundamente a Bíblia, procure seus amigos, seus vizinhos, sua família e juntos restaurem na sua própria cidade essa igreja. Talvez dentro mesmo da denominação que vocês se reúnem, a verdadeira igreja, única igreja de Jesus, dentro do modelo que vocês encontraram na Bíblia. Faz uma igreja apenas bíblica, tira a placa, esse nome, isso não existe na Bíblia, isso foram os homens que inventaram, não tem que ser fiel a isso, temos que ser fiel a Jesus. Escreva-nos para mais esclarecimentos sobre como iniciar tal obra em sua cidade. Nós temos um estoque de muito material, muita coisa para poder ajudar. Se você estudou seriamente a lição desse curso, compare com os ensinamentos do Novo Testamento e tenha segurança para dar os passos indicados. Prepare para ser apenas cristão, apesar do alto custo pessoal, e esteja pronto para gastar tudo quanto for necessário, servindo ao Senhor, espalhando o seu Evangelho, cuidando das necessidades físicas e espirituais dos outros e estendendo as fronteiras do reino para todas as partes. Não existe uma tarefa mais nobre, nem caminho mais certo do que este.
Você pode fazer parte integrante do reino eterno, o qual nunca passará, como disse em Daniel 2,44. Imagine, nós, pecadores, podemos participar de algo eterno, permanente, do Deus vivo, passando desse mundo para o reino de Cristo. Como diz em Colossenses 1,13, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que Deus o fortaleça grandemente para que você siga esse caminho glorioso. Parabéns por esse curso, parabéns pelos estudos. Conclua todas as lições. Eu vou ter o grande prazer de enviar para você um certificado, que é uma lembrança, né, desse estudo. Mas o mais importante é a prática, que seja viva em todos nós. Graça e paz, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe.